a ideia, ela é uma criação. E a criação per si, ela pode desencadear um movimento enfermiço ou ela pode abrir uma possibilidade de acesse. A experiência de se doar, que tem a sua e know-how na renúncia, no desapego, na abnegação, é uma realidade que me possibilita me dobrar o quanto eu preciso para realizar a empreitada. E isso está na base da resiliência e da resistência. Se eu pego uma haste de silicone e dobro ela, quanto mais resiliência esse material tiver, mais eu posso dobrar sem que ele danifique. Daí essa haste de silicone eu dobro, posso entortar, posso virar dobrando por dentro, puxar, alguém puxa de um canto e outro de outro. E posso até tentar cortar, que vou ter uma dificuldade considerável. Pela característica do silicone de resistência, de resiliência, que faz com que ele, mesmo sofrendo dobra, puxada, martelo, tentativa de corte, de estrupiação, ele volta, quando eu pego ele e retorno da experiência, como ele estava. E isso diz de uma conjuntura que pede eu assumir diferente envergadura, diferente dobra, diferente push, diferente empreitada, com essa resposta que me dá a mim mesma, depois que aquilo passa, em condição de continuar, de seguir. Esse episódio que acontece no Rio Grande do Sul diz disso. Alguém que estava ali e, quando é fé, adentra um jato de água onde a pessoa está e dá tempo dela sair, nem o cachorrinho tem como ela levar, porque já foi engolido pela água, já foi levado. Ela abre a portinhola e sai na tentativa de ser mais rápida que um enchedouro de água no local. E isso fala de um momento que é um dobrar e redobrar para esse espírito.
que precisa ter essa resposta rápida, treinada, para não desequilibrar naquele momento e cambiado dessa melhor lucidez e percepcional, achar mais rápida a saída, ser mais veloz e ainda conseguir ajudar alguém do lado que esteja pedindo ajuda, socorro na situação. Eu posso, numa conjuntura como essa, sair em condição de continuar minha tarefa, ou se eu não treino a minha resistência, essa realidade me quebra e eu, além de fazer o que espera por mim em termos de achar um lugar para ficar, arrumar aquilo que precisa que seja urgente, se eu estou tomando um remédio, eu preciso relocalizar um remédio como esse meio a isso, para fazer essa continuidade. E se estou tomando algum suplemento que precisa continuar, eu preciso ir atrás. E ter essa resistência me gabarita a minorar dano nesse momento. E recompor aquilo que esteja ao meu alcance. Quando foi em 2007, 23 de novembro, quando aconteceu o acidente, os meus pais faleceram com os 2 filhinhos do meu irmão e a esposa dele, eu tive essa experiência, que eu precisava ser forte, porque ele precisava mais de ajuda naquele momento. E se eu conseguisse me recompor daquela experiência e seguir, isso per si auxiliaria ele o Renatinho, que já havia perdido os pais e além os 2 filhos e a esposa, a prosseguir a instância dele. Daí que uma coisa que me ocorreu naquele momento é que eu precisava oferecer isso para ele, esse suporte. Porque se eu desabo naquele momento e deixo que a correnteza do desespero me leve, ele, além do que ele já estava enfrentando, que ele precisava achar uma saída para continuar, mesmo estando ferido, esfacelado naquele momento, era preciso continuar. E ele tinha que dar esse próximo passo. Ia se assomar a esse esforço titânico que ele já estava fazendo, ter que cuidar de mim. Por isso que naquele momento eu procurei ser forte e seguir para que eu pudesse ajudá-lo, dentro da minha possibilidade. Cujo primeiro caminho foi a oração, para que o Cristo o reconfortasse, porque toda luz vem do Cristo. E isso é uma verdade. Quando eu procuro acender a minha luz e oferto isso,
É um a menos para ser ajudado e um a mais para ajudar. Todo o sistema onde eu estou, a sociedade, é beneficiada pelo meu movimento. Daí que a queda de um significa o prejuízo de muitos. E o soerguimento de um, a persistência, a resistência, a resiliência, auxilia, faz avançar muitos. Porque aquele que ora, que procura fazer o bem, que conecta com a fonte geratriz do amor, do bom pensamento, da atitude digna, nobre, limpa, se transforma em alimento para uma multidão de desesperados, de necessitados de ajuda. Se transforma em referência e numa energia que o outro é auxiliado por ela a prosseguir. Numa época em que pulula a automutilação, e ri de nós, dos nossos esforços, as taxas de suicídio, quanto mais ideação suicida. Haja visto que quando você pega a taxa de suicídio, se já é alarmante, a ideação, que existe pensamento em torno disso. Quer dizer, a taxa alarmante de suicídio que existe hoje no mundo é a ponta do iceberg de uma realidade de fragmentação emocional, de adoecimento moral. E da epidemia mutilacional que acomete o adolescente. Então é comum você ver um pré-adolescente com uma blusa de frio, num calor horroroso, e ele com aquela blusa que tampa o braço. Numa realidade como essa, ele pode estar escondendo uma autoferida que ele provocou. Pode ser algo que ele foi acometido por um terceiro e ele preferiu ocultar, porque isso acontece também. Tinha um rapaz que ele era adolescente e o professor notou que ele estava faltando das aulas. E já tinha um tempinho, uns dias que ele não ia frequentar a escola. E esse professor procurou saber, percebeu, se deu da falta dele e foi informar o que tinha ocorrido para ele estar faltoso. E ele veio a comentar que o pai dele, que até era um médico famoso na cidade, benquisto, era temido dentro de casa pela agressividade. E aí esse adolescente comentou que foi trocar uma figurinha com esse pai e ele deu um murro na boca dele, com tal violência que ele teve uma ferida na boca, inchou, feriu, o sangramento que acontece nessa cometimento. E para não ter que explicar o que tinha acontecido, ele preferiu ficar em casa, porque na boca não tinha de tampar. Ele poderia pôr uma máscara, mas alguém ia questionar o porquê. Algum coleguinha ia questionar ele. O motivo dele estar com aquela máscara na boca. E acabar se dando com uma ferida, um machucado ali. E ele teria que se fazer explicador. E para evitar esse constrangimento para ele optou por ficar em casa até que recuperasse aquela ferida, aquele inchamento. Até pelo constrangimento de ter que explicar uma situação dessa,
quando se é fiel a ser verdadeiro, que é o que se deve buscar. Infelizmente, tem quem minta ou acaba realmente criando uma situação irreal nessa situação e acaba se comprometendo moralmente. E esse adolescente ainda foi honesto na situação, não, eu prefiro ficar em casa. Daí eu oculto o que aconteceu, não exponho meu pai. E ficou esses dias, mas partilhou isso com esse professor no qual ele confiava. Ou seja, a pessoa ela pode ser agredida e tampar com a roupa algum machucado que ela sofreu de terceiro, quando seja possível, seja num local que é possível tampar. Ou ela prefira se abster, afastar da escola uns dias, do trabalho, até aquilo passar. Mas pode ser também autoferimento, autoataque. E daí que se tem uma realidade que é espalhada da situação de ideação e de ação contra si mesmo, e a atitude de proteger e de brecar aquilo pode indicar uma dificuldade que se esteja vivendo também. Eu tinha encontrado um pré-adolescente que ele estava com marcas de queimadura no corpo, o braço queimado, o peito assim com pingos de queimado. E ele havia comentado que tinha sido com óleo quente, porque eu não perguntei, mas ele comentou que foi um acidente, porque na verdade eu não vou saber o que aconteceu. E se eu pergunto, eu posso até levar o outro a quedar na mentira, com a minha indiscrição. Importa que eu procure ajudar. Por isso que quando eu sustento a minha resistência, a minha força moral, é possível eu ser esse instrumento que alivia a dor do outro.